O cheiro de açúcar queimado flutuava no ar como uma promessa doce. Ricardo Albuquerque ajustou seus óculos de sol Ray-Ban enquanto observava Isabela correr em direção aos balanços. 7 anos, e já mostrava a determinação da mãe. O pensamento trouxe um fantasma de sorriso. "Papai, olha que alto!" gritou a menina, suas mariquinhas balançando a cada impulso. Ricardo levantou a mão em sinal de aprovação. O Parque Ibirapuera fervilhava de vida dominical, um formigueiro de famílias e casais alheios a quem ele era. Aqui não era o viúvo milionário cuja história alimentava colunas sociais. Apenas mais um pai. O sol de março caía como ouro líquido sobre as árvores. Ricardo consultou seu Rolex. Mais 30 minutos e voltariam para casa, para a rotina, para as reuniões de diretoria e as noites silenciosas interrompidas apenas pelos pesadelos de Isabela. "Pipoca! Quem quer a melhor pipoca de todo o Brasil?" A voz cortou o ar como uma faca quente na manteiga. Forte, musical, impossível de ignorar. Ricardo se virou instintivamente em direção a ela. A mulher parecia feita de cores impossíveis. Um vestido azul elétrico abraçava curvas generosas. Pulseiras tilintavam em seus pulsos morenos enquanto empurrava um carrinho pintado à mão. Seu cabelo preto, selvagem e crespo, estava preso em um lenço vermelho com bolinhas brancas. "Só hoje, pipoca da Cristina, receita de 5 gerações", continuou ela, distribuindo sorrisos como se fossem de graça. "Adoçam a vida e curam desilusões amorosas." Algo em seu descaramento resultava hipnótico. Ricardo se viu caminhando em direção ao carrinho, atraído por uma força que não compreendia. "Quanto é?" perguntou pigarreando. De perto, seus olhos eram como uísque sob a luz, âmbar, profundos, perigosos. "Para você, gatão, R$ 5. Piscou um olho sem pudor. "E vem com guardanapo de cortesia, porque essa camisa parece cara." Ricardo sentiu um calor esquecido subindo pelo pescoço. "Sempre fala assim com desconhecidos?" A mulher soltou uma gargalhada que parecia luz líquida. Só quando o desconhecido parece precisar que alguém lembre ele como sorrir. Estendeu um saquinho fumegante. "Cristina Silva, agora já não somos desconhecidos." Ricardo pegou a pipoca, roçando seus dedos. Uma corrente elétrica percorreu seu braço. Ricardo Albuquerque. Os olhos de Cristina se arregalaram por um segundo. "O das farmácias Albuquerque? O que sai nas revistas?" Ricardo se tensionou. Lá ia de novo. O reconhecimento, depois o cálculo interesseiro. "O mesmo", respondeu secamente. Mas Cristina apenas assobiou, impressionada. "Nossa, e eu que pensava que os milionários tinham chefes particulares e não compravam pipoca no parque." Deu um tapinha no ombro dele como se fossem velhos amigos. "Vou cobrar o dobro na próxima vez." Ricardo mordeu uma pipoca e o sabor explodiu em sua boca. Doce, salgado, com um toque de canela e algo mais. Cardamomo? Tão surpreendente quanto sua criadora. Tentou responder, mas se engasgou. O ataque de tosse o dobrou em 2. As pipocas saíram voando. "Ei, calma aí!" Cristina pulou sobre o balcão com agilidade felina e deu tapinhas nas costas dele. Não é jeito de dizer que não gostou. A vergonha ardia mais que a garganta. Ele, Ricardo Albuquerque, CEO de uma multinacional, se engasgando com uma pipoca na frente de uma desconhecida que cheirava a caramelo e especiarias. "Respira, cara." Cristina ofereceu água. "Faz tanto tempo sem rir que seu corpo esqueceu como fazer." Ricardo bebeu grato e confuso. Como ela se atrevia a falar assim com ele? "Estou bem", murmurou. "Claro que tá." Cristina sorriu, um sorriso que iluminava todo o rosto. Os homens sempre tão bem, mesmo quando tão se afogando no próprio orgulho. Uma risada inesperada brotou da garganta de Ricardo. "Sempre é tão encantadora, direta, irresistível", Cristina completou, recolhendo as pipocas caídas. "É, defeito de fábrica. Minha avó dizia que nasci sem filtro entre o cérebro e a boca. O sol arrancava reflexos acobreados de sua pele." Ricardo se viu estudando as sardas que salpicavam seu nariz. Pequenas constelações num rosto que parecia contar histórias sem palavras. "E você?" perguntou ela, voltando atrás do carrinho. "Solteiro, divorciado ou só entediado?"
A pergunta caiu como pedra em lago quieto. Ricardo instintivamente tocou o bolso onde guardava sua aliança. 3 anos e ainda a carregava consigo, incapaz de deixá-la em casa. Digamos, complicado. Ah, minha especialidade. Cristina piscou um olho enquanto servia mais pipoca. Vida simples é para covarde. Um grito agudo cortou o momento. Papai! Papai! O coração de Ricardo parou. Isabela. Girou bruscamente procurando-a na multidão. O balanço estava vazio. Isabela! O pânico apertou sua garganta. Sua filha! Cristina já estava fora do carrinho, alerta como uma gata. Quantos anos? Como está vestida? 7. Vestido amarelo. Mariquinhas. As palavras saíam entrecortadas. Cristina assentiu e saiu disparada em direção aos brinquedos enquanto Ricardo vasculhava freneticamente o parque. Como pôde se distrair? 2 minutos de conversa e falhou na única coisa que importava. Correu entre famílias e cachorros, o terror crescendo a cada segundo. Então a viu. Não Isabela, Cristina. Agachada embaixo de um escorregador, falando suavemente. E ali, escondida entre sombras, os olhos cheios de lágrimas, mas já se acalmando. Isabela. Ricardo se aproximou, as pernas tremendo. Um menino grande tirou o lugar dela na fila, explicou Cristina sem levantar o olhar, sua voz tranquilizadora. Né que não foi nada demais, coração. Às vezes o pessoal se acha mais importante do que é. Isabela assentiu, soluçando. Ele me empurrou. Ricardo se ajoelhou ao lado delas, o alívio se misturando com culpa. Tô aqui, princesa. Seu pai estava muito preocupado. Cristina sorriu para a menina. Os pais são assim, se assustam fácil. Isabela olhou para a desconhecida com fascinação, as lágrimas esquecidas. Você cheira a doce. É meu perfume secreto. Cristina piscou um olho. Açúcar e canela. Espanta gente chata. A menina soltou uma risadinha. Ricardo observou o intercâmbio, algo se movendo em seu interior. Algo que acreditava morto desde que Helena se foi. Obrigado, murmurou quando Isabela saiu engatinhando em direção à luz. Cristina deu de ombros. As crianças me acham. Deve ser o cheiro de pipoca. Se levantou com graça, sacudindo o vestido. Por um instante, sob o sol filtrado pelas folhas, pareceu brilhar com luz própria. Selvagem, autêntica, viva. E Ricardo ficou olhando para ela, sentindo que algo dentro dele, algo congelado durante 3 longos anos, começava perigosamente a derreter. Uma semana depois, o Mercedes preto parou em frente ao parque. Ricardo ajustou o retrovisor, estudando seu reflexo. Que diabos estava fazendo? 3 reuniões canceladas por um capricho, pela memória de um sorriso que não conseguira esquecer. Hoje é minha vez de pipoca, exclamou Isabela, desafivelando o cinto com impaciência. Né que é, papai? Se a moça estiver lá, respondeu Ricardo, fingindo indiferença. Mas seus olhos já vasculhavam o parque, procurando por ela. O carrinho azul com letras douradas. Pipoca da Cristina. Tradição desde 1925. E lá estava ela, uma explosão de cor na monotonia verde da paisagem. Hoje usava um vestido amarelo mostarda e brincos em forma de abacaxizinhos que dançavam quando movia a cabeça. Isabela saiu disparada assim que pisaram na grama. Moça da pipoca, gritou a menina, correndo em direção a Cristina. Ricardo caminhou mais devagar, observando a cena como se fosse um filme alheio. Cristina se agachou no nível de sua filha, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. Minha cliente favorita. A voz de Cristina flutuou até ele, calorosa como uma tarde de verão. Como tá a princesa mais corajosa do Ibirapuera? Isabela pulava nos pés. Quero pipoca e aquelas bolinhas doces que você me deu. Ricardo chegou justo quando Cristina levantou o olhar. Seus olhos se encontraram e algo invisível, mas poderoso, vibrou no ar entre eles. Olha só, disse ela, se erguendo. O senhor complicado volta à cena do crime. O canto da boca de Ricardo se elevou ligeiramente. Minha filha insistiu. Claro, joga a culpa na pequena. Cristina piscou um olho para Isabela, cúmplice.
Os adultos nunca admitem quando querem doce. O aroma que emanava do carrinho estava diferente hoje, mais intenso e especiado. "Tô preparando algo especial", explicou Cristina, notando sua curiosidade. Pipoca do Nordeste com pimenta, limão e um segredo de família. Suas mãos se moviam com destreza hipnótica, misturando ingredientes numa tigela de cerâmica pintada. Ricardo se viu fascinado por aqueles dedos ágeis, pelas pequenas cicatrizes que falavam de anos trabalhando com fogo e facas. "Pra pequena?", perguntou, tirando um punhado de balas brilhantes de um pote. "Vão alegrar até o dia mais cinza." Isabela assentiu entusiasmada, recebendo o tesouro açucarado com mãos ansiosas. "Obrigada, moça." "Cristina", corrigiu ela com suavidade. "As moças usam saias compridas e falam de novela. Eu sou só Cristina." "Cristina", repetiu Isabela, saboreando o nome. "Parece uma música." "É diminutivo de Maria Cristina", interveio Ricardo, se surpreendendo. Cristina arqueou uma sobrancelha. "Olha quem andou investigando." O calor subiu pelo pescoço de Ricardo. Era tão transparente assim. Suposição educada. Claro. O sorriso de Cristina dizia que não acreditava. "A pipoca fica pronta num minutinho." "Por que não sentam ali?" Apontou para um banco sob uma paineira centenária. Enquanto Isabela corria para o banco, Ricardo permaneceu junto ao carrinho, observando Cristina trabalhar. Como aprendeu a fazer isso? Minha avó. A nostalgia suavizou suas feições. Chegou do interior sem nada, mas com receitas na cabeça. Dizia que quem sabe cozinhar nunca passa fome. Mexeu a mistura, adicionando pós misteriosos de potes etiquetados à mão. "Comida é memória", continuou sua voz um tom mais baixo, quase íntima. "Não tem algum sabor que te leva para a infância?" Ricardo fechou os olhos brevemente. O aroma de canela e erva doce que impregnava a cozinha quando sua mãe assava pão nos domingos. Antes da fortuna, antes das responsabilidades. "Pão de erva doce", admitiu finalmente. "Minha mãe fazia." A expressão de Cristina se iluminou. "Tá vendo? Todo mundo tem um sabor que quebra a gente por dentro." Seus olhares se entrelaçaram. Um momento de conexão inesperada. Pronto. Cristina quebrou o feitiço, despejando a pipoca num cone de papel. "Experimenta." Ricardo pegou uma, cauteloso. O sabor explodiu em sua boca. Doce, picante, azedo, tudo ao mesmo tempo. Uma sinfonia perfeitamente orquestrada que despertava memórias e sensações esquecidas. "Incrível", murmurou, surpreso com sua própria reação. Cristina o estudou com intensidade, como se pudesse ler sua alma através das pupilas. "Eu sabia. Você precisava de algo que te sacudisse." Algo em seu interior se rachou, uma fenda minúscula no muro cuidadosamente construído ao redor de seu coração. "Sempre é tão direta com todo mundo?" "Só com quem precisa." Cristina se inclinou sobre o balcão. "A vida é curta demais para ficar de rodeio, Ricardo." Seu nome nos lábios dela soava diferente, como se pertencesse ali. "Deixa eu te chamar para um café." As palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. "Como agradecimento pelo que fez pela Isabela outro dia." Cristina pareceu genuinamente surpresa. "O Sr. Albuquerque me chamando para tomar café? O que vão dizer as revistas de fofoca?" "E tenho bom gosto culinário." Uma gargalhada escapou da garganta de Cristina, musical e livre. "Aceito, mas nada de lugar chique onde tem que usar 3 garfos diferentes. Conheço um cantinho." Ricardo assentiu, uma emoção esquecida borbulhando em seu peito. "Amanhã, às 5. Às 5. Isabela voltou correndo, bochechas coradas pela brincadeira. "Papai, tem um cachorrinho. A gente pode ter um?" Cristina entregou o cone de pipoca. "Pros dois, com muito carinho." Seus dedos se roçaram na transação. Um contato fugaz, acidental, que enviou eletricidade pelo braço de Ricardo. Os olhos de Cristina se dilataram ligeiramente, confirmando que ela também sentira. "Obrigado", disse ele, a palavra carregada de um significado mais profundo. Durante a hora seguinte, Ricardo observou Isabela brincar, mas sua mente estava em outro lugar. Na mulher do carrinho colorido que conseguira, em 2 encontros casuais, despertar algo que acreditava morto
E enterrado. O celular vibrou no bolsillo. Mensagem de voz. Ignorou. Vibrou de novo, insistente. Com um suspiro de irritação, Ricardo o tirou. Valéria. Sua namorada oficial segundo a Sociedade Paulista, embora há meses o relacionamento fosse mais contratual que emocional. 5 semanas na Europa, nenhuma ligação de verdade. Apertou play. Ricardo, querido, tô voltando amanhã. Precisamos conversar sobre aquele investimento em Milão e... Bem, sobre nós. É hora de retomar o que é nosso. Tô com saudade. Beijos. A voz fria, calculada, perfeitamente modulada de Valéria Monteiro ecoou em seus ouvidos enquanto observava Cristina fechar seu carrinho, rindo com um grupo de crianças. O contraste não podia ser mais evidente. Ricardo guardou o telefone. Um peso familiar se instalando em seu estômago. Cristina levantou o olhar, como se tivesse sentido sua observação. Sorriu para ele, um sorriso que prometia aventuras e sabores por descobrir. E Ricardo soube, com clareza devastadora, que acabara de complicar sua vida muito mais do que jamais imaginara. A pequena padaria à esquina ocupava a esquina de uma rua de paralelepípedos em Vila Madalena. Mesas de madeira gasta, paredes cobertas com fotografias sépia e o aroma de café recém-moído. Nada a ver com os restaurantes 5 estrelas que Ricardo frequentava. Esse lugar tá aqui desde que São Paulo era em preto e branco, explicou Cristina, guiando-o entre mesas ocupadas por estudantes e artistas locais. O dono foi amigo do Tarsila do Amaral. Ricardo absorvia cada detalhe. As mãos expressivas de Cristina ao falar, o jeito que sua saia verde esmeralda balançava a cada passo, como todos a cumprimentavam como se ela fizesse parte do mobiliário do lugar. Cristininha! Um homem grisalho atrás do balcão ergueu os 2 braços. Aqui devemos o milagre. Seu Emílio, apresento o Ricardo, um amigo. A palavra amigo soou estranhamente insuficiente entre eles. Se instalaram num cantinho junto à janela. Ricardo afrouxou a gravata, se sentindo repentinamente desproporcionalmente grande neste espaço íntimo. Sempre se veste como se fosse para reunião de diretoria? Perguntou Cristina, prendendo a cabeleira num coque improvisado. O hábito... começou Ricardo. Faz o monge, mas não faz o homem, completou ela, se inclinando para frente. Me conta, Ricardo Albuquerque, quem você é quando tira essa armadura italiana? A pergunta o desarmou completamente. Ninguém em anos havia perguntado algo parecido. Um pai, respondeu finalmente. Um viúvo. Um homem tentando não afundar o barco. Cristina assentiu, seus olhos âmbar se suavizando. Perdeu ela há muito tempo? 3 anos, 2 meses e 17 dias. As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Cristina não mostrou pena, apenas compreensão honesta. O que aconteceu? Câncer. Rápido e devastador. Um silêncio caiu entre eles, mas não desconfortável. Seu Emílio trouxe 2 xícaras fumegantes e um prato de pães de açúcar recém-saídos do forno. Cortesia da casa, disse piscando um olho para Cristina. Ricardo observou o café, espesso, aromático, servido em louça desemparelhada. Experimenta, insistiu Cristina. Sem açúcar primeiro. Obedeceu. O sabor era intenso, terroso, com notas de chocolate e frutas silvestres. Café da Serra Mineira, explicou ela. Seu Emílio torra aqui mesmo. É extraordinário. Como as melhores coisas da vida, simples, mas profundas. As horas deslizaram entre conversas. Ricardo descobriu que Cristina havia estudado gastronomia, mas abandonara quando a avó ficou doente. Que sonhava com um restaurante próprio algum dia, que lia romances russos e dançava forró às quintas num boteco do centro. Em troca, contou sobre seus começos, quando as farmácias Albuquerque eram apenas um laboratório modesto que seu pai construíra do zero. Sobre a pressão de manter o legado. Sobre as noites em que Isabela chorava perguntando pela mãe. Ao se despedirem, algo havia mudado entre eles. Devia conhecer minha cozinha algum dia, sugeriu Cristina. A de verdade, não o carrinho. E assim começaram as visitas. Primeiro, ocasionais. Depois, várias vezes por semana. Ricardo descobriu o universo culinário de Cristina.
um apartamento modesto na Vila Olímpia, com uma cozinha que parecia o laboratório de um alquimista. Especiarias em potes etiquetados, ervas penduradas no teto, cadernos cheios de receitas escritas com tintas de cores diferentes. Minha avó dizia que cada tinta é para um estado de espírito, explicou Cristina, preparando mandioca com carne seca numa tarde chuvosa. Azul para as receitas tristes, vermelho para as apaixonadas, verde para as que curam. Ricardo a escutava fascinado enquanto ela cozinhava para ele. Ninguém havia cozinhado especificamente para Ricardo desde sua infância. Valéria considerava a cozinha um espaço para a empregada. Com Cristina, descobriu o ato de cozinhar como uma forma de comunicação, de entrega. O contato físico chegou gradualmente. Mãos que se roçavam ao passar ingredientes. Uma mancha de farinha que Cristina limpou de sua bochecha. O jeito que ela se encostava nele enquanto provava suas criações. Abre, ordenava segurando uma colher. Fecha os olhos e me diz o que sente. E Ricardo obedecia, se deixando transportar por sabores que despertavam emoções adormecidas. Uma tarde, enquanto Cristina preparava a feijoada herdada de sua bisavó, Ricardo recebeu uma ligação de Valéria. O jantar beneficente é amanhã. Passo aí às 8, declarou ela sem preâmbulos. E traz a Isabela. A imprensa quer fotos da família. Ricardo olhou para Cristina, que cantarolava enquanto refogava a linguiça calabresa. Não posso amanhã, respondeu baixinho. Como assim? A incredulidade na voz de Valéria era palpável. É para sua fundação, Ricardo. Já confirmei nossa presença. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Anos de compromissos sociais, de aparecer juntos em eventos, de manter a fachada perfeita. Te ligo depois, cedeu finalmente. Ao desligar, encontrou Cristina o observando, seus olhos inescrutáveis. Tudo bem? Sim, mentiu. Coisa do trabalho. Naquela noite, enquanto provavam a feijoada junto à janela que dava para a cidade iluminada, a chuva começou a cair com fúria repentina. Trovões retumbavam na distância. Parece que o céu tá bravo, comentou Cristina servindo mais vinho. Ricardo contemplou seu perfil recortado contra o vidro salpicado. Linda, real, vibrante, tão diferente da frieza calculada de sua vida cotidiana. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela de repente, se virando para encará-lo. O que a gente está fazendo, Ricardo? A pergunta flutuou entre eles, inevitável como a tempestade lá fora. Não sei, admitiu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. Só sei que quando tô com você, respiro diferente. Cristina deu um passo em direção a ele. Seus olhos brilhavam com decisão e vulnerabilidade misturadas. Então respira comigo. O espaço entre eles desapareceu. Seus lábios se encontraram enquanto um relâmpago iluminava o ambiente. Um beijo que sabia a feijoada, a vinho tinto, a verdade nua. As mãos de Ricardo se emaranharam em seu cabelo, libertando-o do coque improvisado. As delas se agarraram à sua camisa como se temesse que ele pudesse se desvanecer. Se separaram ofegantes. A chuva golpeava o toldo da pequena varanda, onde Cristina cultivava ervas aromáticas. Vem, sussurrou ela, pegando sua mão. O guiou até a varanda coberta. A cidade se estendia sob eles, embaçada pela cortina de água. O mundo reduzido àquele pequeno espaço, a eletricidade que vibrava entre seus corpos. O segundo beijo foi mais profundo, mais urgente, uma confissão sem palavras. Naquela noite, Ricardo voltou para sua mansão nos jardins, se sentindo como um homem dividido em duas realidades incompatíveis. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Isabela, seu telefone tocou. Passo aí às 7, anunciou Valéria sem cumprimento prévio. Minha stylist já tem meu vestido e o seu prontos. Ricardo fechou os olhos, a culpa e a confusão travando uma batalha em seu interior. Vou estar aqui. Horas depois, no evento beneficente, Ricardo posava junto a Valéria para os fotógrafos. Ela, esplêndida num vestido de grife, seu braço entrelaçado possessivamente ao dele. A imagem perfeita do casal ideal. Mas sua mente estava numa cozinha cheia de aromas e risadas, com uma mulher que sabia a liberdade.
Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Ricardo recebeu uma mensagem. Gostou da feijoada? Ainda tenho mais surpresas para você. Amanhã vou fazer escondidinho. Seu paladar precisa de educação urgente. C. Sorriu para a tela, um calor se espalhando em seu peito. Então seu olhar caiu sobre a foto emoldurada em sua escrivaninha. Ele e Valéria, em Campos do Jordão, perfeitamente arrumados para a ocasião. Uma vida construída com precisão milimétrica. Uma fachada impecável que começava a rachar. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Cristina ninava Isabela, que havia insistido em ficar para dormir depois de visitar o carrinho naquela tarde. A menina havia adormecido, ouvindo histórias sobre princesas que cozinhavam poções mágicas. "Papai vem amanhã?" perguntou a pequena entre bocejos. "Espero que sim, querida", respondeu Cristina, acariciando seu cabelo. "Espero que sim." Os olhos de Isabela se fecharam finalmente. "Gosto quando ele está com você", murmurou antes de dormir. "Ele ri como antes." Cristina beijou sua testa, um nó se formando em sua garganta. "Eu também gosto, pequena." Horas depois, enquanto organizava sua cozinha, Isabela soltou uma frase que congelou Cristina no lugar. "Papai disse que não podia vir porque saiu com aquela outra mulher de sempre." A colher que Cristina segurava caiu no chão com um estrépito metálico. A padaria de Vila Madalena nunca parecera tão pequena como quando Ricardo entrou naquela tarde. Seu terno de executivo destoava da atmosfera boêmia, mas era sua expressão de urgência que realmente o fazia parecer fora de lugar. "Cristina, preciso te explicar", começou a localizando na mesa do canto. Ela levantou o olhar do livro que fingia ler. Olheiras roxas sombreavam seus olhos. 3 dias sem responder suas mensagens. 3 noites de insônia. "Explicar o quê?" Sua voz soava distante, um iceberg flutuando em água gelada. "Que você está num relacionamento. Que me transformou na outra sem eu saber." Ricardo desabou na cadeira na frente dela. Seu Emílio, do balcão, observava com preocupação paternal. "Não é tão simples assim. Nunca é para os homens complicados." Cristina fechou o livro com uma batida seca. "Mas para mim é. Mentir é mentir, Ricardo. Valéria e eu..." Buscou as palavras certas. "É um relacionamento mais social que real." Depois da Helena, a família da Valéria apoiou financeiramente a fundação. Virou uma espécie de acordo comercial. Cristina arqueou uma sobrancelha. "E isso justifica me beijar? Dividir minha mesa, minha comida, enquanto mantém outra vida?" Ricardo estendeu sua mão sobre a mesa, mas ela retraiu a sua. "Devia ter te contado, mas tinha medo de perder o que a gente estava construindo." Cristina soltou uma risada amarga. "E o que a gente estava construindo exatamente?" "Porque eu achei que era confiança. Algo real", respondeu ele, com uma honestidade que doía. Algo que não sentia há anos. Os olhos de Cristina se umedeceram traiçoeiramente. "Por que eu devia acreditar em você agora? Porque nunca fui mais sincero." Ricardo se inclinou para frente. "Com você eu não finjo, não calculo. Simplesmente sou." O silêncio entre eles pesava como chumbo. Uma garçonete deixou 2 cafés que ninguém havia pedido. "Cortesia do seu Emílio", murmurou se retirando discretamente. Cristina contemplou o líquido escuro. "A Isabela sabe? Sobre a Valéria? Conhece ela? É complicado explicar para ela." "Não era a hora", completou Cristina com sarcasmo. "Nunca é a hora para a verdade incômoda, né?" Um nó se formou na garganta de Ricardo. "Me dá uma chance de consertar, de fazer as coisas direito." Cristina abriu a boca para responder, mas seu olhar se desviou para a porta. Sua expressão mudou instantaneamente. Ricardo seguiu seu olhar e sentiu que o chão se abria sob seus pés. Valéria Monteiro avançava em direção a eles como uma aparição de gelo e perfeição. Seu tailleur branco imaculado, seu cabelo loiro platinado preso num coque impecável, seus saltos altos repicando contra o piso gasto da padaria. "Ricardo, querido", sua voz modulada cortou o ar como um bisturi. "Sua secretária me disse que te encontraria aqui." Parou junto à mesa, estudando Cristina com a displicência com que se examina um inseto curioso. "Não vai me apresentar a sua amiga?" Ricardo se levantou mecanicamente,
como um autômato programado para etiqueta social. Valéria, ela é Cristina Silva. Cristina, Valéria Monteiro. Sua namorada, acrescentou Valéria, estendendo uma mão com unha feita perfeitamente. Prazer. Cristina apertou a mão brevemente, seus olhos fixos em Ricardo, que parecia ter encolhido 10 centímetros. O prazer é meu, respondeu com uma dignidade que contrastava com o caos em seu interior. Ricardo estava falando justamente de você. O sorriso de Valéria não chegou aos olhos. Sério? Que consideração! Se virou para Ricardo. Temos a reunião com os japoneses em meia hora, amor. Não devíamos fazê-los esperar. Ricardo assentiu, incapaz de sustentar o olhar de Cristina. Já vou. Te espero no carro. Valéria depositou um beijo calculado no canto de seus lábios. Um BMW prata. Impossível de confundir, acrescentou se dirigindo a Cristina. Como nós. Com um salto preciso, se retirou deixando atrás de si uma trilha de perfume francês e tensão palpável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia ter envelhecido anos em minutos. Cristina... Vai, o interrompeu ela, sua voz tremendo ligeiramente. Sua namorada tá te esperando, e os japoneses também. Isso não é o que parece. Não é? Cristina se levantou. Porque parece exatamente que você tem brincado em duas pontas, que me transformou num prato exótico, para provar enquanto mantém sua vida perfeita. Isso não é justo. Sabe o que não é justo? A voz de Cristina se quebrou. Que você me fez sentir especial quando eu era só um parênteses na sua agenda. Os olhares dos clientes habituais pesavam sobre eles. Seu Emílio fingia limpar a mesma xícara pela terceira vez. Você não era um parênteses, insistiu Ricardo. É a única coisa real na minha vida agora. Palavras bonitas. Cristina pegou sua bolsa. Mas palavras são fáceis, Ricardo. São os atos que definem quem somos. Se dirigiu para a saída, mas parou e se virou. E por falar nisso, da próxima vez que quiser provar minha comida, vai ter que pagar como todo mundo. Minha cozinha tá fechada para você. A porta da padaria se fechou atrás dela com uma finalidade devastadora. Ricardo ficou imóvel, sentindo como o mundo que havia começado a reconstruir desmoronava novamente. Você fez uma bela cagada, amigo, comentou seu Emílio, se aproximando com uma garrafa de cachaça e 2 copos. E como homem velho que já viu muitos corações se partirem nesta padaria, te digo que você tem 2 opções: seguir para o seu BMW ou correr atrás dela. Ricardo olhou para o copo que seu Emílio oferecia. Não é tão simples assim. O amor sempre é simples. O velho deu de ombros. Somos nós que complicamos com nossos medos. A reunião com os japoneses, a fundação, as expectativas da família Monteiro, a estabilidade de Isabela, todo o andaime cuidadosamente construído de sua vida ameaçava desabar. Mas a imagem de Cristina se afastando, o sabor de seus beijos, o aroma de sua cozinha, isso era real, tangível, vivo. O telefone vibrou no bolso. Valéria, impaciente. Ricardo virou a cachaça e saiu para a rua. O BMW esperava, reluzente. Ao longe divisou a figura de Cristina dobrando a esquina. 2 caminhos, uma decisão. Seus pés começaram a se mover. As semanas seguintes foram um inferno particular para Cristina. Cada campainha, cada notificação, a esperança traiçoeira de que fosse ele. Depois a dor renovada ao comprovar que não era. Uma noite, esparramada no sofá com uma taça de vinho barato, checou as notícias no tablet. E lá estava, Ricardo e Valéria no jantar beneficente anual das farmácias Albuquerque. Ele de smoking, ela num vestido de alta costura, ambos sorrindo para as câmeras. O casal do ano, dizia a legenda. Cristina desligou o tablet, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Se sentia usada, burra, ingênua. Você é uma idiota, Cristina Silva, disse em voz alta. Quando vai aprender que conto de fadas não existe para menina que vende pipoca? A campainha tocou, a assustando. Eram quase 11 da noite. Ao abrir a porta, encontrou Isabela segurando um envelope branco e a babá de Ricardo atrás. Meu pai não sabe que a gente está aqui.
disse a menina com solenidade. Mas escrevi uma carta para você. É importante. Cristina se agachou no nível dela, seu coração batendo dolorosamente. O que diz a carta, princesa? Isabela estendeu o envelope com a seriedade de uma mensageira real. Diz que meu pai te ama, sussurrou a menina. Só tá com medo. Os dedos de Cristina tremeram ao pegar o envelope, onde uma caligrafia infantil havia escrito com giz de cera vermelho. Para Cristina, a moça da pipoca mágica. Maio trouxe consigo uma onda de calor que derretia o asfalto da cidade. Dentro do minúsculo apartamento de Cristina, a temperatura era ainda mais insuportável, mas não era o clima que a fazia suar enquanto arrastava caixas pelo chão da cozinha. Tem certeza disso? Perguntou Teresa, sua prima e única confidente. Uma coisa é um carrinho de pipoca, e outra bem diferente é isso. Cristina contemplou o conteúdo das caixas. Panelas profissionais, facas japonesas, pilões de pedra. Um investimento que havia consumido todas suas economias. Nunca tive mais certeza de nada, respondeu limpando o suor da testa. Se vou me reinventar, vou fazer direito. Um mês havia passado desde aquele encontro fatídico com Valéria. Um mês de noites em claro, de lágrimas furtivas, de autopiedade. Até que uma manhã acordou e decidiu. Chega. O carrinho de pipoca se transformou numa lanchonete ambulante. Sabores da Cristina, tradição reimaginada, dizia agora o letreiro pintado à mão. Novos pratos, novas técnicas, a mesma paixão multiplicada pelo fogo da determinação. Homem vai e vem, havia dito a avó Silva, mas fome é eterna. O telefone vibrou sobre a bancada. Mensagem do seu Emílio. Chegou a pimenta do reino que você pediu. E um homem perguntou por você. Alto, terno caro. Não era ele. Os distribuidores. Desde que ampliara seu cardápio, novos fornecedores apareciam oferecendo ingredientes. Alguns genuínos, outros enviados pela concorrência para espionar suas receitas. Soube alguma coisa dele? Perguntou Teresa, arrumando as especiarias em prateleiras recém-instaladas. Cristina balançou a cabeça. Mentira. Havia visto a notícia em todo lugar. Ricardo Albuquerque e sua noiva Valéria Monteiro anunciavam a fusão de suas empresas. O casamento seria no outono. É a história passada, respondeu, cortando a conversa, como quem amputa um membro gangrenado. No dia seguinte, sob o sol inclemente do meio-dia, Cristina inaugurou seu novo conceito no mesmo parque onde tudo começou. Toalhas bordadas cobriam pequenas mesas dobráveis. Um cardápio escrito à mão oferecia 5 pratos diferentes a cada dia. Para sua surpresa, os clientes voltavam. Primeiro os curiosos, depois os habituês. Algo em sua comida transcendia o culinário. Era memória, era consolo, era revolução a cada garfada. Uma tarde, enquanto servia pastéis de nata em miniatura para um grupo de funcionários, divisou uma figura familiar. Isabela corria em direção a ela, seguida pela babá que tentava alcançá-la. Cristina! A menina parou na frente do carrinho, ofegante, segurando um celular. Te filmei. Você tá na internet. A tela mostrava um vídeo. Cristina explicando com paixão a uns clientes a história por trás de seu bobó de camarão reimaginado. O contador marcava quase 100.000 visualizações. A babá deixou o celular na mesa e a Isabela pegou. Explicou a mulher, as alcançando finalmente. Desculpa mesmo. Cristina se agachou na frente da pequena, cujo rosto era uma lembrança dolorosa do que havia perdido. Seu pai sabe que você está aqui? Isabela negou, seu lábio inferior tremendo ligeiramente. Ele está com saudade de você, sussurrou. Não faz mais aquelas pipocas diferentes que você fazia pra gente. Não sorri mais. Um nó se formou na garganta de Cristina. Queria perguntar mais, abraçá-la, mas a babá já a pegava pela mão. Temos que ir, mocinha. Seu pai vai se preocupar. Posso vir amanhã? Perguntou Isabela, enquanto era levada embora. Cristina assentiu, incapaz de pronunciar palavra. Naquela noite, enquanto limpava o carrinho, um homem de terno se aproximou. Pensou por um instante que era Ricardo, mas este era mais velho, com uma pasta debaixo do braço. Senhorita Silva, sou Javier Morales, produtor dos Sabores Autênticos. Se apresentou, estendendo um cartão.
Seu vídeo viralizou nas nossas redes. Meu vídeo? O que a menina postou? Já tem 500 mil de visualizações. Sorriu profissionalmente. Gostaríamos de conversar sobre uma possível colaboração no nosso programa. Cristina olhou para o cartão, atordoada. O logo de uma importante emissora de TV brilhava em relevo dourado. Por que eu? Porque você tem o que não dá para fingir. Autenticidade. Apontou para o carrinho. O que faz aqui é extraordinário. Fusão sem pretensão. Memória gastronômica reinventada. Explicou o conceito. Um episódio dedicado a cozinheiros emergentes, com possibilidade de um quadro fixo. Pensa nisso, disse ao se despedir. Essa pode ser sua grande oportunidade. Durante as semanas seguintes, a vida de Cristina girou num turbilhão. Assinou contrato com a emissora. Seu quadro Sabores com História virou favorito do público. Começaram a chegar ofertas de restaurantes para colaborações, de editoras para um possível livro. Numa sexta-feira, enquanto experimentava novas receitas em seu apartamento, a campainha tocou. Ao abrir, encontrou Ricardo na porta, mais magro, com barba por fazer e olhos cansados. Cristina, sua voz soava rouca como enferrujada pelo desuso. Preciso conversar com você. Ela se manteve firme, embora seu coração batesse contra as costelas como um animal enjaulado. Não tem nada para conversar, Ricardo. Te vi na televisão, continuou ele, ignorando sua resistência. Você tá brilhando como sempre soube que ia. Cristina cruzou os braços, se protegendo. Veio me parabenizar, obrigada. Tchau. Tentou fechar a porta, mas ele a segurou com suavidade. Terminei meu noivado com a Valéria. As palavras saíram atropeladas. Publicamente, na gala beneficente. Cristina piscou, processando a informação. E espera que eu bata palma? Que te receba de braços abertos? Não. Ricardo passou uma mão pelo cabelo despenteado. Só queria que você soubesse, que entendesse que tô tentando consertar a merda que fiz. Agora eu sei quem sou, respondeu Cristina, cada palavra como uma pedra polida pela dor. E você ainda não sabe o que quer. A porta se fechou finalmente entre eles. Cristina se encostou nela, as pernas tremendo, lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas. Do outro lado, Ricardo permaneceu imóvel, derrotado. Não a culpava. Se odiava por sua covardia, por ter arriscado a única coisa autêntica em sua vida para manter as aparências. As consequências de sua ruptura com Valéria foram imediatas. A família Monteiro retirou seu apoio à Fundação Albuquerque para pesquisa médica. Vários investidores, amigos pessoais dos Monteiro, congelaram projetos conjuntos. As ações da farmacêutica caíram temporariamente, mas pela primeira vez em anos, Ricardo respirava livremente. Uma tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, sua secretária entrou sem se anunciar. Senhor, acho que deveria ver isso. Entregou um tablet com o programa de Cristina tocando. Desta vez ela apresentava um prato inusitado. Pipoca gourmet com infusão de ervas e especiarias, servida como acompanhamento para um prato principal. A ideia me foi dada por uma pessoinha muito especial, explicava Cristina para a câmera, seu sorriso radiante. Às vezes o que parece simples esconde uma complexidade maravilhosa. Ricardo observou hipnotizado. Algo em sua explicação, nos ingredientes utilizados, lhe resultava estranhamente familiar. Naquela mesma noite, seu chefe particular serviu o jantar. Um filé com um acompanhamento inusitado. O que é isso? Perguntou Ricardo, estranhando. Pipoca gourmet com infusão de ervas, senhor, respondeu o chefe. Vi a receita na televisão e pensei que o senhor gostaria de experimentar. Ricardo provou uma. O sabor despertou memórias, emoções, saudades. Eram idênticas às que Cristina havia preparado naquele primeiro dia no parque. Era uma mensagem. Tinha que ser. No dia seguinte, um pacote anônimo chegou ao apartamento de Cristina. Dentro, um conjunto de facas japonesas da melhor qualidade e um envelope com o endereço de um fornecedor exclusivo de pimentas brasileiras ancestrais, quase impossíveis de conseguir. Não havia remetente, mas Cristina sabia. Só uma pessoa podia conhecer exatamente o que ela precisava para sua próxima receita.
A Guerra Fria entre eles havia começado. Uma batalha silenciosa travada com ingredientes raros, críticos gastronômicos casuais, que apareciam em seu carrinho, oportunidades que surgiam misteriosamente. Cristina fingia não perceber. Ricardo fingia não estar envolvido. Até que chegou o convite, o prestigioso concurso Coração do Brasil, procurando o melhor chefe independente do país. O prêmio, financiamento para abrir um restaurante próprio. Era sua oportunidade, seu sonho materializado. E no verso do convite oficial, uma nota manuscrita. Mostra para eles quem você é de verdade. O mundo merece provar sua magia. Não estava assinada. Não precisava. Os holofotes do auditório Gastronomia Nacional iluminavam com intensidade quase dolorosa o palco onde 12 cozinheiros finalistas preparavam seus pratos. O público, contido atrás de cordões de veludo vermelho, murmurava expectante enquanto os jurados percorriam as estações avaliando técnica, apresentação e originalidade. Cristina ajeitou seu lenço turquesa, um talismã herdado de sua avó. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica sobre os pimentões que recheava com uma mistura secreta. Diferente dos outros concorrentes que haviam optado por pratos vanguardistas com espumas e nitrogênio líquido, ela apostava na memória emotiva. Pimentões recheados com creme de erva doce. Escolha interessante, comentou uma jurada se aproximando de sua estação. Bem tradicional para um concurso de inovação. Cristina sorriu sem levantar o olhar de seu trabalho. A verdadeira inovação nem sempre está no que se vê, mas no que se sente. A câmera do programa Coração do Brasil focou suas mãos enquanto derramava o creme de erva doce sobre os pimentões. O aroma doce e picante subiu como uma oração em direção aos refletores. Das primeiras fileiras do público, Isabela aplaudia emocionada. Ao lado, a babá tentava mantê-la quieta. 2 poltronas mais adiante, Teresa filmava tudo com seu celular. Mas nenhuma delas notou a figura que observava da penumbra do corredor lateral. Ricardo Albuquerque, com jeans e moletom preto no lugar de seu habitual terno, seguia cada movimento de Cristina como se disso dependesse sua existência. As últimas semanas haviam sido um turbilhão para ambos. Ricardo, desafiando rumores e especulações financeiras, havia reorganizado a estrutura de sua empresa. A ruptura com os Monteiro lhe custou milhões, mas devolveu algo mais valioso, sua autonomia. Os ingredientes exóticos que anonimamente enviava para Cristina eram apenas o começo. Conversas estratégicas com amigos restaurateurs, menções casuais de seu talento em círculos influentes, convites que, casualmente, chegavam à sua porta. Tudo das sombras, respeitando a distância que ela havia imposto. O gongo anunciou os últimos 5 minutos do concurso. Cristina respirou fundo, se concentrando no emplatamento. Sua criação era visualmente simples. 3 pimentões dispostos em forma de leque sobre uma cama de arroz perfumado com manjericão e limão, banhados no creme translúcido de erva doce que brilhava sob as luzes. "Tempo!", anunciou o apresentador. Os jurados começaram a rodada final de degustação. Quando chegaram à estação de Cristina, ela explicou seu conceito. Este prato nasceu de uma história pessoal. Alguém me contou uma vez que o aroma da erva doce o transportava para a infância, para os domingos em família, para um tempo onde tudo era possível. Sua voz tremeu imperceptivelmente. A comida não só alimenta o corpo, restaura a alma. Ricardo se tensionou na escuridão. Era sua história. O pão de erva doce que sua mãe fazia nos domingos. O detalhe íntimo que havia compartilhado com Cristina naquela tarde chuvosa em sua cozinha, enquanto provavam feijoada e se beijavam pela primeira vez. Ela se lembrava. Mais ainda, havia transformado essa lembrança em arte. O murmúrio de aprovação entre os jurados foi instantâneo. A expressão do chefe mais severo se suavizou ao provar a primeira garfada. Isso é... procurou a palavra. Revelador. Familiar, mas surpreendente. Enquanto os jurados deliberavam, Cristina se retirou para os camarins. Precisava de ar, espaço para processar a adrenalina que corria em suas veias. Seu sonho estava a um passo de se materializar.
Ao dobrar o corredor, uma figura emergiu da sombra. Ricardo. O tempo pareceu parar. Ambos imóveis, separados por metros que pareciam quilômetros e, simultaneamente, milímetros. Não deveria estar aqui, disse ela finalmente, sua voz mais calma do que sentia. Eu sei. Ricardo deu um passo tentativo para frente, mas precisava te ver. Cristina cruzou os braços sobre o peito, uma barreira instintiva. Por quê? Para verificar se seu investimento secreto está dando frutos? Ricardo empalideceu. Como eu sei? Cristina soltou uma risada breve. As pimentas biquinho só se cultivam numa fazenda no interior de Minas. E, curiosamente, o dono mencionou que um amigo havia pagado adiantado 1 ano de fornecimento para mim. O silêncio entre eles pesava, denso como o creme de erva doce que acabara de apresentar. Não fiz isso para te comprar, disse ele finalmente. Fiz porque acredito em você, porque merece esta oportunidade. Não preciso da sua validação, Ricardo. Cristina deu um passo para frente. Nem da sua caridade. Não é caridade. A intensidade em seu olhar a desestabilizou. É fé, no que pode conseguir, no que é capaz de criar. Algo se agitou no interior de Cristina, uma brasa que acreditava apagada. Por que agora? Por que depois de tudo? Ricardo exalou como se tivesse prendido a respiração durante meses. Porque finalmente entendi o que perdi. Seus olhos brilhavam com emoção contida. Não quero uma vida perfeita. Quero uma vida com você mesmo que queime. A declaração ficou suspensa entre eles, frágil e potente ao mesmo tempo. O alto-falante interrompeu o momento. Concorrentes, por favor, retornem ao palco para o anúncio dos vencedores. Cristina deu um passo para trás, atordoada. Tenho que ir. Eu sei. Ricardo assentiu. Só queria que soubesse que estou aqui. Não escondido, não pela metade. Completamente. Quando ela se virou para ir embora, ele acrescentou. Os pimentões recheados com erva doce. Minha mãe preparava exatamente assim no dia que conheci a Helena. Sua voz se quebrou ligeiramente. E agora você os trouxe de volta no dia que finalmente tive coragem de te dizer o que sinto. Cristina parou, mas não se virou. Não podia se dar ao luxo da vulnerabilidade. Não agora. De volta ao palco, as luzes pareciam mais brilhantes, o ar mais denso. Seu olhar involuntariamente procurou entre o público. Ricardo havia ocupado uma poltrona ao lado de Isabela, que, ao vê-lo, pulou em seus braços. Pai e filha, unidos em cumplicidade. E o vencedor do concurso Coração do Brasil é... O apresentador abriu dramaticamente o envelope. Cristina Silva, com seus pimentões recheados de memória. A ovação foi ensurdecedora. Flashes de câmeras, abraços de outros concorrentes, o troféu de cristal em forma de pimentão resplandecendo sob as luzes. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Quando pegou o microfone, sua voz soou clara e firme. Este prêmio é para minha avó que me ensinou que cozinhar é um ato de amor, e para todos que me apoiaram nesta jornada. Seu olhar se encontrou brevemente com o de Ricardo. Um instante elétrico de reconhecimento mútuo. Entre aplausos, o produtor do programa se aproximou dela. Tenho uma proposta para te fazer, Cristina. Um restaurante. Seu nome na fachada. Financiamento completo. O mundo parecia se abrir diante dela como uma flor exótica e perfeita. Horas depois, enquanto os outros celebravam na recepção oficial, Cristina se escafedeu para o terraço do prédio. Precisava de estrelas, ar fresco, perspectiva. A porta se abriu suavemente atrás dela. Não precisou se virar para saber quem era. Parabéns, disse Ricardo, mantendo distância prudente. Sempre soube que conseguiria. Cristina contemplou o horizonte da cidade, milhares de luzes piscando como estrelas caídas. Por que os pimentões com erva doce? Perguntou finalmente. Porque são honestos, doces e picantes ao mesmo tempo, como você. Ela se virou então, o encarando. O que você quer de verdade, Ricardo? Uma segunda chance. Deu um passo em direção a ela. Não para voltar atrás, mas para construir algo novo, algo real. O ar entre eles vibrava com possibilidades não pronunciadas. Tenho uma oferta para abrir meu próprio restaurante, disse Cristina. Meu sonho, ao alcance da mão. Eu sei. Você merece. Cristina estudou seu rosto.
procurando o menor indício de manipulação. Só encontrou vulnerabilidade nua. E se eu te dissesse que tô pensando em recusar? Ricardo franziu a testa, confuso. Por que faria isso? Porque vem com condições. Cristina se aproximou um passo. Querem me transformar numa marca. Pratos pré-concebidos, receitas padronizadas, tudo ao contrário do que sou. O vento agitou o lenço turquesa em seu cabelo. Ricardo resistiu ao impulso de arrumá-lo. Então crie suas próprias condições. Sua voz adquiriu a intensidade que reservava para as negociações cruciais. Sua visão, suas regras. Algo em seu tom despertou uma ideia em Cristina, uma possibilidade que não havia considerado. E se fizéssemos juntos? As palavras escaparam antes que pudesse filtrá-las. Sua experiência em negócios, meu talento culinário. A proposta ficou suspensa entre eles, inesperada e perfeita. Ricardo a olhou espantado, como se estivesse presenciando um amanhecer depois da noite mais escura. Sócios, pronunciou a palavra, saboreando-a. Iguais. A palavra sócios flutuou entre eles, carregada de possibilidades que transcendiam o profissional. Do salão chegavam os ecos da celebração. Logo notariam sua ausência. O mundo real aguardava com suas complicações, suas expectativas, seus julgamentos. Mas naquele terraço, sob um céu estrelado, existia um universo paralelo onde tudo era possível. Devíamos voltar, sugeriu Cristina, embora não fizesse menção de se mover. Ou podíamos ficar, respondeu Ricardo, diminuindo a distância entre eles. Bem aqui, neste momento perfeito. Seus olhares se entrelaçaram, comunicando sem palavras o que ainda não estavam prontos para pronunciar. Lá embaixo, no salão principal, o produtor do programa procurava freneticamente por sua nova estrela. Tinha na mão o contrato que mudaria a vida de Cristina Silva para sempre. O que não sabia era que no terraço, a vida de Cristina já estava se transformando de maneiras que nenhum contrato poderia capturar. A Rua Augusta amanheceu enfeitada com bandeirinhas de papel crepom multicoloridas que dançavam com a brisa matinal. O prédio Art Deco dos anos 30, restaurado até o último detalhe, ostentava um letreiro de neon artesanal que anunciava Silva Cozinha Brasileira. Embaixo, em letras menores, Tradição com Alma. Jornalistas e fotógrafos se aglomeravam na frente da entrada, onde uma fita vermelha impedia a passagem. A inauguração do restaurante mais comentado do ano estava prestes a começar. Dentro, na cozinha reluzente, Cristina contemplava seu reflexo numa panela de cobre. 6 meses de trabalho incansável haviam transformado seu sonho em realidade tangível. O cardápio, uma fusão perfeita entre comida de rua e alta gastronomia. A equipe, jovens talentos resgatados de periferias, treinados com paciência e paixão. Cada detalhe, desde os guardanapos bordados por artesãs do interior até a louça desenhada por ceramistas locais, contava uma história. 5 minutos, chefe, anunciou Teresa, agora sua sous-chefe oficial, ajeitando seu próprio uniforme. A imprensa está impaciente. Cristina assentiu, alisando sua jaqueta branca com o logo bordado em fios dourados. Uma pipoquinha estilizada, simples, mas inconfundível. Como está o salão? Lotado até a última mesa. Teresa sorriu. E a lista de espera já tem reservas para 3 meses. O sucesso antecipado não era casualidade. A colaboração entre Ricardo e Cristina havia gerado um modelo de negócio revolucionário, um restaurante que funcionava simultaneamente como escola gastronômica para jovens de baixa renda. A Fundação Albuquerque oferecia bolsas integrais. Cristina, seu conhecimento e visão culinária. No entanto, mantiveram sua relação estritamente profissional durante os meses de preparação. Feridas profundas exigiam tempo para sarar. A confiança, como um tempero delicado, precisava de fogo baixo e atenção constante. Ele chegou? Perguntou Cristina, tentando que sua voz soasse casual. Teresa arqueou uma sobrancelha sabedora. Ainda não, mas a Isabela está aqui, com a babá. Primeira fila. Um nó se formou na garganta de Cristina. Durante esses meses, a menina havia sido sua ponte com Ricardo.
Visitas casuais ao restaurante em construção, desenhos de cardápios imaginários, perguntas inocentes que revelavam fragmentos da vida de seu pai. "É hora", anunciou o maître da porta. "Todo mundo está esperando." Cristina respirou fundo e saiu da cozinha. O salão, decorado com murais que narravam a história gastronômica brasileira, explodiu em aplausos. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos gourmet, tapiocas miniatura de camarão com gel de limão siciliano, bolinhos de aipim com espuma de queijo coalho e, claro, pipoca gourmet servida em pequenos cones de papel artesanal. Enquanto avançava em direção ao pequeno palco improvisado, Cristina procurou instintivamente no público. Isabela acenava freneticamente da primeira fila. A imprensa nacional e internacional apontava câmeras e microfones. Críticos gastronômicos tomavam notas preliminares, mas não havia sinal dele. O discurso que havia preparado meticulosamente se desfez em sua mente. As palavras ensaiadas pareciam agora ocas, insuficientes. "Bem-vindos ao Silva Cozinha Brasileira", começou, sua voz encontrando firmeza conforme falava. "Este espaço nasce de um sonho compartilhado, que a cozinha brasileira seja reconhecida não só por sua tradição, mas por sua capacidade de evolução e reinvenção." Enquanto detalhava a filosofia do restaurante e agradecia aos colaboradores, a porta principal se abriu silenciosamente. Ricardo entrou, discreto, mas inconfundível em sua elegância sóbria. Isabela, ao vê-lo, soltou um gritinho de alegria. Seus olhares se encontraram através do salão. Uma corrente elétrica familiar e nova ao mesmo tempo percorreu a coluna de Cristina. "E finalmente", continuou sem desviar os olhos dele, "quero agradecer a quem acreditou neste projeto quando era apenas uma ideia maluca, a quem viu além das circunstâncias e apostou na paixão e na autenticidade." Ricardo avançou lentamente entre as mesas, como atraído por uma força invisível. Isabela saltou de seu lugar para pegar sua mão, o guiando para frente. "A cozinha, como a vida", prosseguiu Cristina, sua voz ligeiramente trêmula, "é questão de tempo, fogo e paciência. De saber quando aumentar a chama e quando esperar que os sabores se desenvolvam naturalmente." Ricardo parou a poucos metros do palco. A atmosfera no salão mudou, se carregando de uma expectativa quase tangível. Os fotógrafos, percebendo o momento, redirecionaram suas câmeras. "Este restaurante representa muito mais que comida", concluiu Cristina. "É uma declaração de princípios, um lugar onde o tradicional e o moderno convivem sem conflito, onde os contrastes não dividem, mas enriquecem." Os aplausos ecoaram enquanto Cristina descia do palco. A distância entre ela e Ricardo se reduziu a centímetros. O tempo pareceu parar. "Chegou", sussurrou ela. "Não perderia por nada no mundo", respondeu ele, sua voz grave carregada de emoção contida. "É seu momento de brilhar." Isabela puxava a mão do pai, impaciente. "Papai, dá logo para ela", exclamou, incapaz de conter sua agitação. Ricardo sorriu para a filha e tirou do bolso um pequeno objeto. Por um instante, Cristina pensou que se tratava de um anel e seu coração deu uma cambalhota vertiginosa. Mas era uma chave antiga, de bronze polido, amarrada com uma fita vermelha. "O que é isso?", perguntou Cristina confusa. "A chave da porta dos fundos", explicou Ricardo. "A original de quando este prédio era a primeira padaria Art Deco da cidade. Achei que deveria ficar com quem devolveu a alma a este lugar." O gesto, simbólico e profundo, emocionou Cristina mais que qualquer joia. Era um reconhecimento de sua essência, de sua capacidade de transformar espaços e pessoas através de sua paixão. "Obrigada", murmurou, pegando a chave. "Por tudo." Os fotógrafos capturavam freneticamente o momento. Amanhã, as manchetes especulariam sobre a natureza exata de sua relação, mas pouco importava já. A noite transcorreu num turbilhão de emoções e sabores. Críticos elogiaram a proposta gastronômica. Investidores propuseram expansões futuras. Chefes consagrados reconheceram o nascimento de uma nova estrela no firmamento culinário brasileiro.
Perto da meia-noite, quando os últimos convidados se retiravam, Cristina encontrou Ricardo e Isabela sentados numa mesa apartada no jardim interno. A menina cochilava no ombro do pai, exausta pela emoção. Foi um sucesso absoluto, comentou ele, enquanto Cristina se sentava na frente deles. Como sabia que seria? Ainda não consigo acreditar. Cristina observou o espaço que haviam criado juntos. Às vezes acho que vou acordar vendendo pipoca no parque. Ricardo sorriu, esse sorriso que transformava seu rosto habitualmente sério em algo luminoso. Sempre vai ser a menina da pipoca para mim. Isabela se mexeu, murmurando algo entre sonhos. Ricardo acariciou seu cabelo com ternura. Devia levá-la para casa. Cristina assentiu, uma pontada de saudade atravessando seu peito. Claro, se levantaram simultaneamente. A menina, entre sonhos, se agarrou ao pescoço do pai. Cristina, disse Ricardo parando sua marcha, tem mais uma coisa que queria te dar. Com sua mão livre, tirou do bolso interno da jaqueta um pequeno baldinho de pipoca artesanal, parecido com os que ela vendia no parque, mas em miniatura, feito de prata envelhecida. Mais presentes? Sorriu ela pegando-o. Tá ficando sentimental, Albuquerque. Abre, pediu ele, com uma intensidade que a desconcertou. Cristina levantou a tampinha minúscula. Dentro, sobre um leito de pipocas de prata minuciosamente detalhadas, repousava um anel. Um solitário discreto, mas extraordinário. Um diamante amarelo montado em ouro rosé. O ar congelou em sua garganta. Ricardo! Ele se ajoelhou na frente dela, ainda segurando Isabela adormecida, que surpreendentemente abriu os olhos naquele momento. Finalmente! Exclamou a menina subitamente desperta. Já era hora, papai. Ricardo e Cristina trocaram um olhar cúmplice, rindo pela intervenção inesperada. Cristina Silva, começou Ricardo, sua voz firme apesar da emoção. Você entrou na minha vida como um furacão de cor e sabor quando tudo era cinza e sem sentido. Me ensinou que a vida, como a boa comida, deve ser autêntica e apaixonada. Cristina sentia lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, não terminei, sorriu ele. Sei que nosso caminho não foi convencional, que tivemos que desaprender e reaprender juntos. Mas se algo descobri é que não quero nem mais um dia sem seu sabor na minha vida. Isabela aplaudia silenciosamente, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Casa comigo? Propôs finalmente Ricardo. Não para me completar, mas para criarmos juntos uma receita única, nossa própria fusão perfeita. O jardim ficou em silêncio, apenas interrompido pelo murmúrio da fonte central e o distante burburinho da cidade. Cristina olhou para o anel, depois para Ricardo, em seguida para Isabela. A família que havia encontrado quando menos procurava. Sim, respondeu sua voz quebrada pela emoção. Sim, quero. Enquanto deslizava o anel no dedo, Ricardo se levantou para beijá-la. Um beijo que sabia a promessa, a futuro, a lar. Isabela aplaudiu entusiasmada, completamente acordada agora. Finalmente vou ter duas mães, uma no céu e uma aqui comigo. A observação, inocente e profunda ao mesmo tempo, cristalizou o momento em sua perfeita imperfeição. Mais tarde, quando o restaurante ficou vazio e silencioso, Cristina e Ricardo permaneceram no jardim contemplando as estrelas através do teto de vidro. Sabe o que é mais estranho? Refletiu Cristina, encostada em seu ombro. Que tudo começou com um susto e umas pipocas. Ricardo beijou sua testa, inalando o aroma de baunilha e canela que sempre a acompanhava. E com um sabor inesquecível, completou, entrelaçando seus dedos com os dela. Como você. Sua vez amante de histórias. De que cantinho do Brasil você nos acompanhou, enquanto saboreava esta história de amor e pipoca? Estava aconchegado com um cafezinho, ou talvez com seu próprio quitute favorito enquanto lia. Como Cristina e Ricardo descobriram, às vezes os sabores nos conectam com memórias e emoções profundas. Existe algum prato especial que te transporta para um momento mágico da sua vida? Conta pra gente sua história culinária. O amor, como a boa comida, merece ser compartilhado. Que ingredientes você adicionaria a esta receita romântica?